Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Cultura é a herança social. É todo conhecimento acumulado pelas pessoas ao enfrentarem situações e desafios no cotidiano. Cada pessoa, motivada pela necessidade ou pelo interesse e sustentada pela prontidão, fará continuamente conhecimento ao buscar um referencial diferente, que permita a construção de conceitos novos e, por sua vez, sustente comportamentos, atitudes renovadas. As ferramentas que estão à disposição do ser humano nessa busca de referenciais diferentes são muito variadas. A mediunidade é uma dessas ferramentas que se pode utilizar para o crescimento do ser humano, mas o seu conceito, utilizado pelo senso comum, deve ser modificado. Com este pensamento da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, desejo iniciar nossa reflexão sobre o tema mediunidade e espiritismo. Se nós buscarmos justificativas doutrinárias da mediunidade, poderemos encontrá-las nas obras da codificação espírita, das quais eu selecionei 4 justificativas que bem servem de lastro para a explicação da mediunidade. Na questão 76 do Livro dos Espíritos, está escrito: os espíritos são seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo além do mundo material. Então, significa dizer que, vencida a etapa da existência no corpo físico, o espírito desencarnado retorna para o mundo espiritual. Na questão 49 de O Livro dos Médiuns, disseram os espíritos a Kardec: os espíritos povoam os espaços até o infinito. Há espíritos incessantemente ao nosso redor e com eles estamos em contato. Olha que interessante. Então significa dizer que este contato com os espíritos vai se dar exatamente através da chamada comunicação mediúnica, que vai utilizar uma faculdade chamada mediunidade. Mas nessa questão 49, os espíritos avançaram na resposta dizendo: os espíritos se comunicam por meio dos médiuns, que lhes servem de instrumentos e de intérpretes. Do item 10 do capítulo 26 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, está escrito: a mediunidade é uma faculdade sagrada, que deve ser praticada santamente, religiosamente. E se há uma espécie de mediunidade que requer esta condição de maneira ainda mais absoluta, é a mediunidade curadora.
Então, a partir dessas 4 justificativas, que eu chamo justificativas doutrinárias, nós podemos então, utilizando uma linguagem contemporânea, navegar neste assunto mediunidade e espiritismo. Bem sabemos que o registro mais antigo na Bíblia acerca da mediunidade está no livro do profeta Joel, mais especificamente no capítulo 2, versículo 28, quando o profeta disse: Deus derramará de seu espírito sobre toda a carne. Os filhos e filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos sonharão. Nada mais oportuno, disse Joel, à sua época, e que na linha do tempo se consagrou até o século XIX, quando tivemos o contato e o conhecimento com o termo, com a expressão mediunidade. Com o termo ou expressão médium. Na literatura disponível, na doutrina dos espíritos, e em parte da literatura compulsada para a elaboração desta reflexão, percebe-se que, no entendimento do espiritismo, a mediunidade não é sagrada, não é mística, não é mágica, nem tampouco sobrenatural. A mediunidade não se alcança através de rituais ou de fórmulas pré-determinadas. A sua prática é racional, equilibrada, transparente, fruto da persistência e da continuidade. Portanto, é algo que se desenvolve. O seu exercício envolve objetivo, planejamento e estruturação do processo. A mediunidade é algo que se estuda cientificamente, inclusive. Ela não tem nenhum caráter sobrenatural. O benfeitor Emmanuel, na questão 382 da obra O Consolador, diz que mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. Então ele volta lá a Joel e acrescenta dizendo: sendo luz que brilha na carne, a mediunidade é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores do capítulo da virtude e da inteligência, sempre que se encontre ligada aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. Então, Emmanuel, com a sua brilhante inteligência e objetividade, ele chama a nossa atenção para esse aspecto do patrimônio que constitui a mediunidade para a alma imortal. E que ela, a mediunidade, tem um papel renovador na estrutura moral do ser humano, da criatura terrena. E que ela
enriquece o ser humano no capítulo da virtude da inteligência, mas há uma condição essencial para que haja esse enriquecimento, que ela se encontre ligada aos princípios evangélicos, que nós chamamos de mediunidade com Jesus. Porque existem muitos médiuns que exercem a sua mediunidade de forma equivocada, errada. Não nos faltam exemplos na história do espiritismo no Brasil, nem tampouco mundo afora. Mas nós precisamos esclarecer algumas coisas sobre a mediunidade. A mediunidade não serve para falar com os mortos, pois os espíritos desencarnados não se enquadram nesta concepção do imaginário da cultura material. Os espíritos estão vivos, eles permanecem vivos. Por quê? Porque são imortais. A mediunidade não se reduz a um balcão de atendimento ao qual se recorre para resolver problemas. Quando se procura uma casa espírita, quando se procura a intervenção mediúnica no sentido de ajudar a criatura, numa consulta mediúnica, a esclarecer a sua dificuldade, não se está oferecendo para ela apenas uma troca. Não podemos classificar a mediunidade como organizações tabajara. Seus problemas acabaram. Claro que não. A mediunidade serve para dizer o que as pessoas... Não serve, melhor dizendo, não serve para dizer o que as pessoas devem fazer ou para decidir o futuro, tolhendo o livre-arbítrio dessas pessoas. Mediunidade não é para isso. A mediunidade não deve ser vista como transe. Mediunidade é sintonia, é afinidade, é troca de experiências entre espíritos encarnados e desencarnados. Não há nenhuma perda de consciência, nem tampouco anulação do indivíduo, do médium. Há apenas uma soma de experiências dessas partes envolvidas, do médium e do espírito, e que é bom para ambos. Vai, com certeza, ajudar na superação dos problemas e dificuldades de ambos, do médium e do espírito. O espírito também tem suas dificuldades. Mediunidade não serve contra mal olhado, nem tampouco para ganhar na loteria. A mediunidade não pode ser utilizada para justificar comportamentos anormais das criaturas. Nem tampouco serve para desobsidiar espíritos. A mediunidade não faz milagres, nem concede poderes especiais. Ela não é fonte de todo conhecimento. Os espíritos encarnados e os desencarnados, envolvidos no processo mediúnico, só conhecem alguma coisa na medida de suas experiências e de suas vivências. Nada além disso. A mediunidade não é exclusiva de algumas pessoas. Ela é uma capacidade, uma faculdade do espírito que se aperfeiçoa pelo seu exercício e pelo esforço pessoal do médium em progredir. Mediunidade precisa ser estudada, desenvolvida, administrada. Ela é de todo o grupo cultural e está intimamente ligada aos valores e sentimentos desse grupo cultural. No caso, estamos falando de um grupo chamado espíritas.
A mediunidade não está pronta e acabada, mas transforma-se e modifica-se diariamente ao longo do tempo, acompanhando inclusive o momento emergente, as situações vividas pelos grupos sociais, acompanha a evolução das pessoas, da sociedade. Mediunidade não é dom, não é graça, não é castigo nem punição. É trabalho contínuo para a construção de um momento diferente, que ficará evidenciado no comportamento de cada um. A mediunidade é corretiva. O médium tem que valer-se da faculdade mediúnica para corrigir-se, inclusive para melhorar a qualidade das comunicações mediúnicas que ele faz. Mas se nós vimos o que mediunidade não é, vejamos agora o que é mediunidade. O que não é, já sabemos, mas o que é? É buscar e encontrar respostas para as questões das pessoas e da sociedade através da comparação dos referenciais de valores, ideias e sentimentos do que chamamos polissistema material e polissistema espiritual, e que são úteis para a evolução das pessoas e do grupo social. A mediunidade faculta isso, mas, como eu disse, ela precisa ser educada, desenvolvida. Mediunidade é um instrumento que auxilia cada pessoa na construção do novo, através do rompimento dos seus limites, ampliando a visão de si mesmo, dos outros, da natureza, de Deus. Mediunidade é uma interação entre os polissistemas material e espiritual. Mas é fato que existem alguns mitos sobre a mediunidade. E aí eu encontrei na obra Entrega-te a Deus, na obra mediúnica de Joana de Ângeles e Divaldo Franco, mas especificamente no capítulo intitulado Mediunidade Responsável, algumas chamadas de atenção que Joana de Ângeles faz para nós e que nós podemos dizer que está desvelando esses mitos da mediunidade. Jonas começa dizendo: criou-se um conceito infeliz que se popularizou a respeito da mediunidade, informando ser uma pesada cruz para os seus portadores. A partir da informação incorreta, passou-se a temer o desenvolvimento mediúnico, por associá-lo às terríveis aflições que acarretaria. Se ouve no movimento espírita, quando alguém diz, eu sou médium, outros retrucam dizendo, coitado, que pena, deve sofrer bastante. O médium sofre não pela mediunidade, mas pelas suas imperfeições morais. E a mediunidade vem como ferramenta, como instrumento para que ele melhore. Diz Joana, não poucos candidatos ao ministério mediúnico, por desconhecimento dos valores que tipificam a faculdade, evitam exercitá-la, receando a carga afligente das provações que seriam acrescentadas à existência. Muita gente não quer nem ouvir falar, sabe que tem a faculdade mediúnica, mas não quer nem ouvir falar, exatamente porque acha que já basta os problemas que a vida lhe oferece, não precisa ter mais problemas
adquiridos pela faculdade mediúnica, pela mediunidade. Diz Joana, é totalmente destituída de legitimidade a leviana informação, desde que a mediunidade é uma faculdade neutra, por meio da qual se comunicam bons e maus espíritos, ocorrendo formosos ou aflitivos fenômenos de variado conteúdo. Da mesma forma que nós aprendemos que a riqueza é neutra, mas é o bom uso ou mau uso do dinheiro que pode tornar a riqueza reprovável ou não. A mesma coisa é a mediunidade, ela é uma faculdade neutra. O uso que se faz dela é que pode atrair para o médium coisas boas ou coisas más, a depender de como ele exerce essa mediunidade. Quantos exemplos nós conhecemos, inclusive exemplos recentes de triste memória. E Joana encerra dizendo: as dores que parecem acompanhar os médios que se afeiçoam ao trabalho do bem na Terra têm a sua origem em suas existências transatas, sem nenhum compromisso com a faculdade mediúnica. Olha que interessante. Então, as dificuldades que o médium possa passar não são por causa da mediunidade que ele possui e que utiliza, que educa, que desenvolve. Não. Mas nas experiências passadas, no seu patrimônio pretérito, as dificuldades que ele enfrenta não são por conta da mediunidade, mas fazem parte exatamente desse patrimônio das existências anteriores. Agora, é fato que a mediunidade exercida de forma responsável, correta, equilibrada, ela tem consequências naturais, boas consequências. E Joana de Ângeles apresenta duas consequências importantes lá no capítulo 7 desta obra, referida anteriormente, intitulada Entrega-te a Deus. Joana diz: a mediunidade exercida com responsabilidade diminui o resgate daqueles que se encontram comprometidos com as leis soberanas, em razão das admiráveis contribuições de que se fazem portadores, atendendo os padecentes de ambas as esferas da vida, a material e a espiritual. Olha que interessante. O que se consagrou no movimento espírita denominado Mediunidade com Jesus, aponta exatamente na direção de que esse médium responsável, que está comprometido, como diz Joana, com as soberanas leis, está comprometido com Deus, ele vai atenuar os prejuízos de suas existências anteriores, causadas pelas suas incorreções, com o exercício dessa mediunidade responsável, ajudando as criaturas tanto do ponto de vista espiritual quanto material. E a Joana apresenta mais uma consequência natural da chamada mediunidade responsável. Ela diz: a mediunidade alarga os horizontes da percepção humana a respeito dos valores existenciais, contribuindo com a elevação para a compreensão da imortalidade, dos objetivos da jornada física, que devem ser realizados em clima de alegria e de gratidão a Deus.
Perfeita colocação. A mediunidade com Jesus, bem desenvolvida, de forma responsável, ordeira, objetivando sempre o bem do próximo, ela expande a percepção humana em torno dos valores da existência. Até porque ela compreende a imortalidade da alma de uma forma maior, mais ampliada. E entende que a existência física, com as suas dificuldades, com as suas vitórias, com as suas derrotas, com os seus desafios, precisa ser realizada, precisa ser desenvolvida no que Joana chama de clima de alegria e de gratidão a Deus. Sim, porque a mediunidade nós podemos considerar como um presente para que a criatura progrida, melhore, se desenvolva. Mas há uma grande exigência que é apontada pelo confrade Robson Gonçalves acerca da mediunidade e do médium, especificamente do médium. Robson diz: o médium é grandemente responsável pela fidelidade e mesmo pelo nível moral das mensagens que veicula. Ninguém pode simplesmente dizer: mas eu não tenho controle no que os espíritos me fazem dizer, escrever ou fazer. Claro que tem. E é isso que Robson está chamando a nossa atenção. Ele diz: haja vista que não seria concebível, pelo princípio das afinidades, que alguém de baixo padrão moral pudesse ter companhias de caráter angélico em suas atividades mediúnicas. O que significa dizer que o médium vai receber a visita, vai interagir com espíritos que estão no mesmo nível do seu desenvolvimento moral. Como ele diz, alguém de um baixo padrão moral não pode receber um espírito de elevado teor moral, que ele chama caráter angélico. Mas nós devemos ter cuidado com o seguinte aspecto: a mediunidade é uma ponte entre as dimensões física e espiritual. E por isso mesmo, ela desperta a animosidade dos espíritos infelizes que se comprazem em gerar obstáculos ao progresso geral. Muitas vezes, o médium fica com dificuldade no desenvolvimento, no seu progresso moral, porque a sua estatura moral atrai para si espíritos infelizes e que semeiam a discórdia, a dor, o sofrimento, não apenas para o médium, mas para todos aqueles que estão no círculo de influência do médium. Muitos espíritos detestam a mediunidade da criatura. Em termos de conclusão, eu gostaria de ficar, ou desejo ficar, com o pensamento de Joana de Ângeles, quando ela diz: mediunidade com Jesus é também cruz de elevação que alça ao infinito e liberta do cárcere das limitações. Quanto mais sejam as aflições, mais compensadores serão os resultados da tua dedicação ao ministério mediúnico. A mediunidade responsável, serena, segura, equilibrada, justa, objetiva, ela liberta a criatura daquelas limitações que são impostas pelo próprio patrimônio moral que foi constituído
por este espírito encarnado no périplo de suas reencarnações. E Joana diz que quanto maiores forem essas aflições, mais compensadores serão os resultados da dedicação ao ministério mediúnico. Então significa dizer que a mediunidade cura, melhora. O médium deve ser, antes de tudo, alguém forte e absolutamente cheio de fé. Ele tem que ser consciente da sua responsabilidade. Terá dificuldades? Sem dúvida, mas faz parte. As dificuldades são as oportunidades de crescimento e de melhoria, de progresso. A mediunidade não deve ser temida, antes, porém, deve ser estudada, desenvolvida e exercida com a maior probidade moral possível. Agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, espero ter contribuído para o entendimento do assunto e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.